Nossa igreja mudou depois de que nós entendemos que esse é um princípio inegociável. Eu conheci uma mulher que marcou muito a minha vida, foi a reitora de um seminário onde eu estudei, e ela dizia: muita oração, muito poder; pouca oração, pouco poder; nenhuma oração, nenhum poder. Certa feita, um rapaz disse para mim assim: pastor, o senhor acredita mesmo que com uma oraçãozinha tudo se resolve? E eu respondi para ele assim: essa é a diferença entre eu e você. Eu acredito na oraçãozinha. Eu acredito que eu peço e Deus atende. Eu acredito que esse Deus que habita no sublime trono e habita também no meio de um coração contrito e quebrantado, é um povo que conhece Deus. E quando eu entendi que esta igreja precisava, não era de projetos, ela precisava era de oração. E um dia eu entrei no salão ao lado, muito angustiado, como uma mulher sunamita, e eu fui orar. E Deus enviou 3 homens para me ajudar na oração. Um chamado Paulo Marques, outro chamado Paulo Werneck, e um rapaz que hoje mora em Vitória. E eles 3 iam lá na sala, cada um revezando, e eu não chamei nenhum. Mas Deus colocou no meu coração de que o único caminho para a vitória do povo dele era a oração. Porque você ora e Deus faz. Você ora e Deus visita. Você ora e Deus convence. Você ora e Deus abre porta. Você ora e Deus cura. Você ora e Deus restaura. Amém? É assim que Deus faz. Eu não faço nada. Quem faz é Deus. E um dos homens que inspirou essa campanha, Val de Jaboque, a vida, o ministério, a igreja dele, é o pastor Irisvan, que eu quero convidar aqui. O pastor Irisvan realizou a campanha Val de Jaboque, e alguns irmãos foram até a igreja e voltaram impactados. Deise, mais alguns irmãos, Mauriane, e eles foram na minha sala. Disse: pastor, o senhor tem coragem de fazer um Val de Jaboque? Falei: Val de Jaboque não, porque é da Assembleia de Deus, mas algo parecido. Vamos dar outro nome, né? Dar outro nome. E o senhor tem coragem de ir lá ver como é que é? Aí ele disse, eu fui lá e fui como agente secreto, né? Fui como agente secreto, entrei lá, fiquei para ninguém perceber que era um batista que estava lá. Olhei a terra e vi que a coisa era boa e disse: vamos fazer a mesma coisa, né? E Deus tem nos abençoado. Obrigado, pastor Irisvão. O irmão foi um instrumento de Deus para a nossa igreja. Então fique à vontade. Não se sinta como se estivesse numa igreja batista. Você está numa igreja que é a igreja do povo de Deus. Amém? E Deus não tem placa denominacional. Ele tem um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Amém? Obrigado, pastor Valmir. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos aqui nesta manhã. Estamos, de fato, muito alegres pela oportunidade de participar dessa 7ª edição. Passa tão rápido, né, pastor? Passa muito rápido. E eu gostaria de ler a Bíblia com você, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Se você puder ficar em pé, eu gostaria que você ficasse em pé. E vamos fazer a leitura bíblica. Enquanto você procura aí na sua Bíblia, eu quero com muita alegria agradecer ao pastor Valmir por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês e a todos os irmãos, a família Cibapa. Tem alguns irmãos também aqui lá da DRC 12, Deus abençoe pela presença. Temos vários amigos aqui na Cibapa, amigos e irmãos, para a glória de Deus. Lucas 15, versículo 11 a seguir. E disse certo homem, foi Jesus quem disse, né? Certo homem tinha 2 filhos,
E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e moveu-se de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Amém? O versículo 31, eu gostaria da sua participação para a gente ler. Eu vou ler a primeira parte, aí até os 2 pontinhos. E ele lhe disse, vocês terminam. Amém. Pode sentar. Deus abençoe em Cristo Jesus. Muito bom estar aqui com vocês. Agradeço o Léo e a Mauriane que organizam o sete de oração e fizeram contato conosco. Como disse aqui o pastor Valmir, me sinto em casa sim, me sinto no meio da minha família. E o tema desta semana de oração, ele é bastante cirúrgico, é preciso. Ele vai naquilo que a gente considera e sabe que é a maior necessidade dos nossos dias, e sempre foi o grande desafio, que é a questão da família. E o tema nesta divisa, a paz na tua casa, é uma pergunta. Isto é muito pedagógico, porque nos faz pensar. Porque a gente leva a vida assim meio de qualquer jeito, né? Vai levando, o tempo vai passando, e a gente precisa fazer algumas perguntas para a gente mesmo.
E esse tema é bastante instigante, pois o tema de hoje é perdão, e o perdão traz paz no lar. Amém? Diga comigo, o perdão traz paz no lar. Eu estava orando e meditando nesta campanha, nesse tema, e refletindo acerca do que falar aqui hoje. E o fato interessante é que quando a gente vai pregar, quando a gente vai ministrar, a gente é ministrado. Muito mais do que preparar um sermão, do que preparar uma palavra, uma pregação, é a gente submeter-se à palavra e ao Espírito Santo, e lá no escondido da nossa casa, na nossa intimidade, a gente ser ministrado por Ele acerca de questões do nosso lar, da nossa família, dos nossos relacionamentos. E Deus falou muito comigo ao longo desta semana, dos últimos dias, nesta temática aqui. Porque a gente fica pensando, o que de fato é perdão? O que é perdão? E perdão, para cada pessoa, ele entende de uma forma. Um dia a gente estava debatendo isso na igreja, e algumas pessoas, não, perdão eu acho que é quando eu sinto. Eu só perdoo se eu sentir que tem que perdoar. E eu disse para aquela pessoa, mas eu sinto muito. Mas a Bíblia diz que o perdão é um dever. Tem uma coisa que a gente já nasce devendo, é o amor. E não há perdão sem amor. Existe talvez uma desculpa, mas o verdadeiro perdão, ele brota do amor. João 3,16. O que está escrito? Você sabe de qual? Porque Deus, de tal maneira, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu entendo que perdão parte de Deus para mim. Foi o homem que ofendeu a Deus, mas Deus dá o primeiro passo para restaurar esse relacionamento. Então, eu compreendo que perdão é muito mais do que verbalizar um pedido de desculpa por uma ofensa causada. Perdão é ter uma atitude para restaurar um relacionamento que foi quebrado, para restabelecer uma comunhão que está interrompida. Então diga comigo, perdão é dar o primeiro passo. E a pergunta é, essa paz na tua casa? Não sei, é você que sabe se lá tem paz ou não. É você que sabe. Mas eu estou aqui para caminhar com você em alguns minutos e pensar nisso. Mas o propósito, o objetivo da campanha, desta caminhada de oração, algumas pessoas não são muito adeptos à campanha. Eu gosto muito das campanhas de oração, porque a campanha ela funciona de forma muito pedagógica para mim, isso que o pastor Valmir falava aqui. Jesus tinha as suas campanhas, ele estava no meio da multidão, trabalhando, fazendo milagres, ele separava, ele tinha as suas noites de oração, ele tinha os seus momentos a sós com Deus. É importante na vida a gente ter os momentos para parar, para refletir no mundo de uma corrida tão agitada, tão frenética. Aliás, hoje a palavra, acho que mais falada é essa, é correria, né? A gente encontra as pessoas, e aí como é que você está? Estou na correria, está todo mundo na correria. Eu não sei onde é que a gente vai parar com tanta correria, né? Para que correr tanto? Se às vezes a gente corre tanto lá fora, mas está perdendo a batalha dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E esta campanha ela vai gerar um efeito. Para quem que gera um efeito? Para aqueles que acreditarem, para aqueles que buscarem, para aqueles que se propuserem a buscar uma mudança para a sua casa. E é bom que é no início do ano, porque todo início de ano a gente faz propósito, né? Início do ano a gente se enche de voto, de propósito, de boas intenções. Mas quando vai chegando aí do mês de março em diante, tudo volta ao normal. Por quê? As pessoas são místicas, nós temos essa cultura assim meio... E aí a gente pensa que o segredo está no ano. Olha, 2017 vai ser um ano diferente para a minha vida. Vai ser um ano extraordinário. Até porque tem 7 no ano. É a 7ª edição, né? Então, este ano vai arrebentar. As coisas da minha vida vão acontecer.
Aí a gente pensa, 7, 7, 7, vai dar certo. Só que entra dia e sai dia, e você percebe que é tudo a mesma coisa. Você está convivendo com a mesma mulher dentro da sua casa, os mesmos filhos. A Energisa todo mês chega e bate na sua porta e entrega a conta, a Seneatins também. O que muda é o mercado, que todo dia sobe um pouco, né? Você chega e assusta com o preço. Mas a vida é isto. A vida, ontem foi a mensagem sobre a vida comum do lar, né? Então a vida é isto. E aí você percebe que o fato de estar em 2017 não vai mudar muita coisa na sua vida, a não ser que alguma atitude sua, minha, nossa, seja mudado a partir da nossa família, a partir da nossa casa, a partir da nossa intimidade, a partir daquilo que está aqui dentro. E eu digo sempre que o ambiente familiar, eu particularmente considero, pastor Romeu, um ambiente perigoso. É um ambiente perigoso. Por quê? Eu vendo os irmãos ofertarem aqui, e é curioso isso, né? Nós somos tímidos em relação à multidão, isso é normal. Alguns irmãos vêm, chega, fica de longe e joga seu envelope para sair da frente das pessoas, né? A gente quer se esconder. Se a gente pudesse não aparecer, nós temos um certo grau de timidez e de reserva. Mas dentro da nossa casa a gente tem liberdade. Por isso que é um lugar perigoso a nossa casa. Porque a gente tem liberdade. Primeiro, de ver o que quer, de falar o que bem pensa, de bater no peito e soltar o verbo, porque não tem ninguém nos fiscalizando. Nós estamos dentro de 4 muros, de 4 paredes, dentro da intimidade da nossa casa. Somos nós que pagamos as contas, então ali a gente tem liberdade de erguer a voz e falar o que queremos. Por isso constitui-se um lugar, um terreno perigoso. O lugar mais difícil para a gente ser crente é na nossa casa, aqui não. No set de oração você vem, todo mundo muito bonito, elegante. A gente está aqui a esta hora perfumado, penteado, cheiroso. Mãozinha para cima, glória a Deus, abraça o irmão. Pega na mão do da direita, da esquerda. E a gente está todo mundo muito feliz. Só que você tem uma realidade dentro da sua casa, que você conhece, que a sua família conhece, que Deus conhece qual é essa realidade. E a questão desse propósito, 7 dias de oração, é trazer esta reflexão. A paz na tua casa, independente do ano, do tempo que você está vivendo, a sua vida, você desfruta de paz? Jesus, sempre que chegava em algum lugar, esta era a palavra dele: paz seja convosco. Jesus tem interesse que a sua casa desfrute de paz, que o seu casamento desfrute de paz, que a sua família desfrute de paz. Conta-se uma historinha que uma determinada família alugou uma casa, uma família crente. Eu não sei se eu já contei isso aqui, porque pastor tem isso, vai contando e as coisas vão se repetindo, mas não tem problema não, né? Quando a gente está muito tempo na igreja, vai chegando num ponto que todo mundo já sabe tudo que a gente vai falar. Mas essa história aconteceu, uma família alugou uma determinada casa, né? E tem umas pessoas que gostam muito de escrever na casa, no carro, né? Esse carro pertence a Jesus, essa casa é do Senhor Jesus. Isso é bom, porque são frases, né, fortes. Aí aquele senhor escreveu naquela casa: esta casa pertence ao Senhor Jesus, no muro da casa na frente. Só que os vizinhos que conviviam ali, diariamente percebiam que as coisas ali estavam muito complicadas. Problemas, gritos, xingamentos e outras coisas mais. E aquilo foi incomodando os vizinhos. Todo dia aquela família saía, pegava a sua Bíblia, ia para a igreja, voltava, e a placa lá na frente, a frase: esta casa pertence ao Senhor Jesus. E os vizinhos, depois de muito observar, um deles mais ousado, resolveu pegar uma tinta e foi lá. Aí está lá a frase: essa casa pertence ao Senhor Jesus. Aí ele colocou uma vírgula no final e falou assim:
mas está alugada para o diabo. Por quê? Porque ele não via paz ali naquela casa. Então não é o que eu externo, não é o que eu digo para as pessoas, não é o que eu prego aqui diante deste púlpito, nesta plataforma, não é a oratória, não é o discurso, não é a teologia, não é o quanto eu conheço de Bíblia, é o quanto eu vivo, é o quanto eu tenho de Deus na minha vida, é o quanto eu tenho de caráter transformado, é o quanto eu tenho de testemunho para minha esposa, para os meus filhos, é isso que vai contar. E o que eu acho interessante, eu sou assembleiano, vocês são batistas, mas somos a Igreja de Cristo, mas tanto lá como aqui não tem ninguém perfeito. Você não vai encontrar aqui alguém perfeito para falar para você. Você vai encontrar aqui pessoas que estão lutando a mesma luta que você, no dia a dia, na sua casa. Em busca de quê? Em busca da paz. E como é que a gente encontra essa paz? É uma lição tão rica, a gente precisa falar um pouco no texto. Então diga comigo, a minha casa é um lugar perigoso. Grave isso, muito cuidado com o que você vai ver. Sabe aquele momento que você separa para a sua intimidade? Eu agora vou assistir essa programação aqui, o pastor Valmir não está vendo, o líder do PG também não está aqui, minha esposa já dormiu, agora eu vou ver o que eu quero ver. Cuidado com o que deseja. Tem um provérbio chinês que diz isso, cuidado com o que deseja. Cuidado com o que você vê. Cuidado com o que você vive. E esta palavra é para mim também, é para nós. A gente está diante de um texto que conta aqui a parábola, essa história do filho pródigo, Jesus falando acerca do reino de Deus. E eu tiro aqui algumas lições que são perfeitamente aplicáveis para nós. Nesse cenário dessa família, ele coloca aqui a parábola, não fala da mãe, mas fala do pai dos dois filhos. Com cada um deles eu aprendo alguma coisa interessante sobre perdão, sobre relacionamento familiar. Primeira coisa, considerando aqui uma família de verdade, uma família real. Este pai e estes dois filhos, né? E a gente se enxerga em algumas questões dessas aqui. A gente consegue se enxergar. Quais as lições que eu aprendo com o filho que pede a parte da herança para ir embora, né? Eu acho que quase todo mundo em algum momento já quis ir embora, já quis sair de um relacionamento, de uma situação. Todos nós sofremos. A gente critica muito esse rapaz aqui, mas em algum momento da vida nós também já quisemos partir. Nós também já quisemos ir embora e sair da vida de alguém. Mas eu aprendo algumas coisas com esse rapaz aqui. Eu acho que não tem dor maior do que a dor da rejeição. Você já foi rejeitado? Já vivenciou alguma situação de rejeição? O sentimento de ser rejeitado. E aquele pai, naturalmente, um pai bom, mas o filho lhe rejeita o convívio, a convivência, estar com ele, quer ir embora, pede a sua parte e vai embora. E eu aprendo com esse exemplo. Primeira coisa, você percebeu que Deus não impede da gente ser ferido dentro da própria casa? Deus não impede, né, pastor Valmir? Somos feridos no relacionamento conjugal, na relação com os filhos. Somos feridos e ferimos também. Deus não impede da gente ser ferido. Só que para toda ferida há um remédio. Porque a ferida gera ressentimento, mágoa, dor, que evolui para ódio, para rancor, e aí vai. Por isso a Bíblia diz que a gente não pode permitir que nenhuma raiz de amargura brotando nos perturbe. Por quê? Porque a todo momento, nos relacionamentos, nós lançamos sementes que não fazem bem à alma, que não fazem bem ao relacionamento. Então o que eu devo fazer com essas sementes? Eu preciso eliminar. Eu não posso deixar germinar, brotar, criar raiz. Tem pessoas que são odiosas, raivosas. Esses dias eu fiquei assustado com alguém falando, eu não perdoo ainda que eu vá para o inferno. Você
Isso é muito pesado, isso é muito forte. O perdão é a resposta de Deus para uma geração caída. Nós somos de natureza caída. Por que muitas vezes você faz coisas que você não gostaria de fazer? Por que muitas vezes a gente magoa as pessoas que a gente ama? Porque eu e você precisamos entender que somos uma geração caída da graça de Deus. Mas ainda bem que há uma solução, é um escape. Isaías 53 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? O fato de você estar aqui nesta manhã é porque o braço de Deus já te alcançou. Ele se manifestou na sua vida. Você foi alcançado pela misericórdia, pelo amor de Deus, pelo perdão de Deus, que não olhou para o tamanho da minha e da sua ofensa, mas que deu o primeiro passo para nos perdoar. Então eu aprendo com esse rapaz que no lar nós somos feridos e ferimos também. Mas eu aprendo com ele também a importância de reconhecer que sempre haverá uma segunda chance. É tempo de voltar. Sempre haverá oportunidade para a gente voltar. É preciso reconhecer o erro e assumir a responsabilidade pela ofensa. Uma das coisas mais difíceis que tem, dependendo do temperamento, é a gente assumir que errou. É a gente assumir. Eu tenho uma sobrinha muito pequena, 3 anos, e ela tem dificuldade já de pedir desculpas. Ela faz tudo. Mas quando ela percebe que errou com você e que ela precisa pedir desculpas, é um cavalo de batalhas. Por quê? Porque está na nossa natureza. Nós somos seres inacabados, precisamos ser trabalhados, precisamos ser lixados, moldados, precisamos ser amassados e refeitos para que a glória seja de Deus e não do vaso. Então eu aprendo com esse rapaz. E eu fico pensando, esse rapaz que vai embora, naturalmente ele era autêntico. Tem pessoas que são autênticas, são boas para falar, né? Aliás, tem gente que gosta muito de falar a verdade, né? Eu tenho uns amigos assim, diz assim, bate no peito e se orgulha de falar a verdade. Falou, olha, comigo é assim, eu falo a verdade mesmo. Ok. Eu disse para um esses dias, na mesma proporção que você fala a verdade, você é bom para escutar a verdade? Porque a gente é muito bom, fala a verdade, qualquer um fala, né? Daqui para lá é fácil, atirar é fácil, com a metralhadora giratória, na vida comum do lar, no dia a dia, machucamos, geramos feridas, e nem sempre estamos dispostos a pedir perdão. E esse rapaz aqui, por certo, machucou o seu pai, o seu irmão, a sua família. Só que chega a hora que ele precisa voltar. Eu acho até que ele demorou um pouco. E aí, nas minhas conjecturas aqui, eu fico pensando, talvez esse rapaz demorou um pouco de voltar. Eu penso que por causa daquele irmão que tinha lá. Porque ele sabia o que ele iria escutar quando voltasse, não do pai, mas do irmão. A prova disso é o que aconteceu lá no final. Talvez ele protelou. Em muitos momentos da nossa caminhada familiar, nós criamos muros, construímos muros nos nossos relacionamentos, por causa das feridas, verdadeiras muralhas, e nos tornamos, às vezes, dentro de uma mesma casa, uma família, em ilhas isolados uns dos outros. Por quê? Porque ninguém se propõe a pedir perdão. Por quê? Por medo, por receio, por vergonha, e porque parece que pedir perdão atinge diretamente o nosso orgulho. A gente tem que abrir mão daquilo que a gente prega em muitos momentos e ceder, dar o primeiro passo em favor de restaurar o relacionamento. Então, eu não sei se é o caso de alguém, tem relacionamentos que estão quebrados por falta de perdão, e acontece que às vezes você está com medo de pedir perdão, porque sabe o que vai escutar. A gente é assim. É comum, quando as pessoas erram com a gente, muito mais do que a gente
querer resolver o problema do relacionamento, a gente está doidinho para ele voltar e admitir que errou, para a gente jogar na cara. Dizer, olha, eu não te falei, eu sabia que ia dar nisso. Então esse rapaz, eu penso que ele teve dificuldade de voltar. Porque ele dizia, mas a coisa ficou tão feia, a ponto dele ficar ali naquelas pocilgas e sem ter direito de comer daquelas lavagens. Falou, está ruim. É voltar ou morrer. Então é melhor voltar. Deus está falando com você nesta manhã. Se tem alguém com uma pendência para resolver, volte. Não espere que a sua alma morra. Não espere que o seu relacionamento morra. Não espere que o seu relacionamento seja destruído. Volte. Independente se você vai ser criticado pela decisão que você vai tomar. É tempo de voltar e restaurar aquilo que um dia foi quebrado. E eu aprendo algumas coisas aqui com o pai também. E com aquele rapaz que fica. Cada um nos deixa uma lição nesta manhã. Tinha ali um irmão que era quanto mais, mas tinha um pai amoroso. Esse rapaz só voltou porque tinha um pai esperando por ele e que estava disposto a perdoar. Eu preciso ser essa pessoa sempre disposta a perdoar. Aí uma pergunta curiosa para você. O perdão, essa era a discussão nossa lá, algumas pessoas entendem assim, que o perdão tem a hora certa de perdoar. E eu trabalho com a ideia, e eu entendo que tem fundamentação bíblica para isso, que o perdão não é uma questão de hora certa para perdoar. O perdão deve ser um estilo de vida, uma forma de vida. Eu preciso ter um coração perdoador, e não apenas uma atitude de perdão. O que acontece numa atitude, num pedido de desculpa, de perdão, é apenas a formalização daquilo que já tem que estar no seu coração. Você precisa perdoar sua esposa antes mesmo dela lhe ter ofendido. Precisa perdoar o seu filho mesmo antes dele ter pecado contra você, o que esse pai fez aqui. Ele estava o tempo todo de olho na estrada. Por quê? Esperando o dia da volta, o dia do retorno. Antes mesmo de alguém te ferir, a Bíblia diz que na oração a gente deve perdoar aquele que nos ofende. Por isso que Jesus choca, o evangelho de Jesus choca, porque Jesus não traz a religião, Jesus traz uma forma diferente de viver, e no Sermão do Monte ele diz, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, fazei bem os que vos maldizem e vos maltratam, para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus. Eu e você precisamos testemunhar que somos filhos, através de quê? Através do perdão, de um coração perdoador. Volta e meia tem pessoas que ficam possessas, endemoniadas. Como diz o Dr. Cote, Satanás ele atua nas feridas. A ferida é uma casa de demônio. Portanto, não alimente feridas na sua vida sentimental, na sua vida emocional, porque essas feridas poderão levar o seu lar à destruição. Mas sempre vai haver pessoas como aquele irmão mais velho. Diga comigo, eu tenho um irmão mais velho. Você pode não ter um irmão biológico mais velho, né? Mas na família todo mundo tem um irmão mais velho. A Bíblia diz que aquele rapaz chega e o seu pai de longe o enxerga e ele corre. Na tipologia bíblica aqui, a gente imaginando esse homem como Deus, é o lugar na Bíblia que a gente encontra Deus correndo. Ou seja, Deus corre para um coração quebrantado, contrito e arrependido. Se tem uma coisa que mexe com Deus, é o arrependimento por uma ofensa causada. Se tem uma coisa que é capaz de restaurar a paz na tua casa, é um arrependimento verdadeiro, não um pedido de desculpas para ficar bem, mas o arrependimento de dentro da alma, o reconhecimento de que sou pecador, de que assim como sou machucado, também machuco, mas que precisa estar disposto tanto a perdoar como a pedir perdão. E aí esse pai, eu aprendo com ele, que ele, quando o filho mais velho chega e que escuta o barulho, ele já conversa logo ali com o empregado, o que está acontecendo aí? Porque você percebeu que tem gente que não suporta a festa, né? A Bíblia diz que ele escutou a música e as danças.
Eu fico pensando naquele pai. O filho levou uma parte interessante da fazenda, do gado, de tudo que ele tinha, foi embora, gastou o dinheiro, saiu bem arrumado, saiu de Camaro, voltou a pé, estourou tudo. Em Nova York, aí ele volta, né? A pé, moribundo, fétido, fedendo a porco. Eu sou técnico agropecuário, fui colega do Daniel, do doutor Daniel, lá na Fundação Bradesco, que lá nós cuidamos de pocilga, né? É uma luta para você manter uma pocilga menos fétida. De longe a gente já sente o cheiro. Aquele rapaz via fedendo a porco. Você já imaginou? Você está disposto a perdoar aqueles que chegam perto de você fedendo, como fruto da sua desobediência, da sua ofensa, lixos do mundo? Você está disposto a abraçar um filho que te magoou, que te feriu, que te desobedeceu, que frustrou os teus sonhos, que não fez a faculdade que você queria, que não te deu orgulho diante da sociedade, que não te deu a condição de bater no peito e dizer: este é o meu filho? Porque amar aquele filho que faz tudo que a gente quer, aquele filho que está disposto a nos honrar em tudo, é fácil. Agora, amar pessoas difíceis, isso aqui não é fácil. Amar quem nos contraria, quem nos confronta, amar quem de repente em algum momento se rebela, quem nos entristece, amar quem detona com o nosso dinheiro, amar quem nos decepciona, isso é difícil. Desculpe se eu estiver gritando, mas é porque eu sou assembleiano, chega um momento que o grito sai. Fica tranquilo, daqui a pouco eu termino. É muito fácil amar quem está perfumadinho, quem diz palavras boas para a gente. Esses dias, a igreja nossa é aqui na praça, e a gente estava numa oração matinal, num sábado, e aí um obreiro da igreja me chamou para ir lá na praça, que lá tinha um desses rapazes que usa crack, querendo falar comigo. Eu sentei naquele banco com ele, fomos conversar, e ele contou a história dele, uma história dramática, uma história difícil. E ele falou: pastor, eu estou aqui hoje, eu quero conversar, não quero que você me fale nada, não quero que você me dê dinheiro, eu só quero que alguém me escute, pelo amor de Deus. Ele falou: eu estou aqui indignado comigo, porque eu sou um lixo. Ele diz: mas nem me matar eu consigo. Falei: por que você não consegue se matar? Já que sua vida não presta, o que está acontecendo? Ele falou: não. Ele falou: eu fui um filho criado aqui em Palmas, a minha família é de classe média, me deu tudo, mas eu sou uma decepção para a minha família, uma desgraça. Me envolvi com as drogas na adolescência e não consigo me libertar. Eu já passei por Casa da Esperança, Leão de Judá, Urso de Judá, tudo que você imaginar, ele já passou, entendeu? Tudo. Mas ele disse que não conseguia se libertar. Ele falou: só quero que você me escute. Eu falei: e o que te prende? Ele falou: o meu sonho é me libertar, porque eu preciso dar essa alegria para minha mãe. Ele falou: sabe por quê? Ela me dá o dinheiro para ir no mercado, eu vou comprar droga. Aí eu vou lá para a Cracolândia, daí a pouco ela chega lá para me buscar. Ela não desiste de mim. Ela diz: o que eu queria é que ela desistisse, porque a única pessoa que não desistiu de mim até hoje é ela. Eu queria muito que ela desistisse, porque aí eu não teria mais razão para estar vivo. Ele diz: me diz alguma coisa, pastor, para que eu possa conseguir dar alegria para minha mãe. Eu penso que esse rapaz aqui chegou nesse estágio, esse da parábola, a ponto dele enfrentar o irmão mais velho. Então eu deixo um conselho para você nesta noite. Tem pessoas aqui em Palmas que deixaram a igreja por causa do irmão mais velho. O irmão mais velho é aquele que critica tudo que a gente faz. É aquele que está disposto a lançar em rosto, a jogar na cara, que não está disposto a perdoar. O nosso irmão mais velho. Não sei se na Cibapa tem, talvez, o irmão mais velho. Mas fique tranquilo. Mesmo que tenha um irmão mais velho que não está disposto a perdoar, aqui sempre haverá um pai, de braços abertos, com o olhar na estrada, com o coração dizendo: é tempo de voltar. Eu estou disposto a perdoar, a te receber e a te abraçar.
tempo de voltar. Não importa se vem com cheiro de porcos, mas daqui para lá haverá perfume de amor e de perdão. Não importa se vem com cheiro de submundo, do lixo, mas daqui para lá haverá abraço, haverá amor, haverá misericórdia. Por quê? Porque Deus nos ensinou isso no que nós lemos do começo aqui, João 3,16. Ele deu o primeiro passo. Sabe por que você está aqui? Porque o braço dele um dia te alcançou e diz: vem para cá, Valmir, vem para cá, Daniel, vem para cá, Irisvan, aqui é o teu lugar. A Bíblia diz que foi sem parecer nem formosura. Jesus se entregou, se tornou lixo da humanidade, para sentir a minha dor e para sentir a sua dor. E é por isso que hoje, de madrugada, você podemos estar aqui, não sentindo a dor, mas sentindo a glória, sentindo a alegria que Ele resgatou para nós, por causa do seu amor. E aí eu acho fantástico esse pai, porque eu vejo um pai conciliador, um pai que constrói pontes. Porque, pastor Valmir, apesar de abraçar aquele filho que chega fedendo a porcos, o outro que chega xingando, esbravejando, porque tem gente que não suporta festa, né? Tem gente que não suporta festa. Por exemplo, uma campanha dessa aqui, você vai ter pessoas que criticam. Eu não sei para que isso, como já foi dito aqui, né? Aquele pai tinha guardado bateria. Como é que é o nome desse negócio aqui? Carrom. Ele tinha um ministério de louvor pronto. Quando o filho apontou lá, ele já passou o torpedo no grupo lá, a mensagem, e falou: pode tocar. Tem festa hoje. Por quê? Porque meu filho está voltando. Já mandou o açougueiro buscar o bezerro. Não é um bezerro qualquer, irmão, é o bezerro. Por que então que quando alguém vai te pedir perdão, aquele filho que errou, você diz: olha, eu te perdoo, mas senta aqui. A gente quer destruir. É o que esse outro que queria fazer. Nós somos assim. Quando alguém pisa na bola e chega, a gente diz: eu vou perdoar, mas escuta aqui, eu tenho um negócio para te falar. É isso, isso. Se a gente não jogar tudo na cara, não derramar assim um balde de mágoas, a gente não se sente aliviado. Eu pergunto: será que o Espírito de Deus está morando em nós? Qual é o espaço que Ele tem na casa do teu coração? Ih, irmãos, esse negócio de perdão é tanta coisa. Diga comigo: guardar mágoas é tomar veneno e querer que o outro morra. Isso é um ditado que tem aí de alguém, né? Você já viu que interessante? Falou: não, eu vou tomar aqui um copo de formicida, tatu, de aldrin, porque eu quero que aquele fulano morra. Isso não vai dar certo. Não perdoar é, como diz um amigo meu, é andar com o defunto nas costas. Como a velha Roma, né? Os condenados com o defunto nas costas, apodrecendo. Sabe qual é o problema de não perdoar? É que esse negócio não aparta da gente. Amanhece o dia, dá meio-dia e à noite, e a gente continua preso àquela mágoa. Eu preciso terminar. Nunca desista da sua família. Eu vou deixar aqui alguns conselhos. Aquele irmão mais velho foi tão infeliz, mas o que eu acho interessante, que o pai não desistiu do que chega e nem do que está. Apesar que aquele não sabia celebrar, não sabia desfrutar. E a minha recomendação é: desfrute da sua família. Passa rápido demais. Hoje eu já tenho filho casado, eu casei muito cedo. E eu fico pensando, como passou rápido? Eu olho para essas crianças deitadas aí, lá no Val de Jabó, que é mais ou menos isso também. É bom, pastor Cléber, fotografar, guardar. Isso vai marcar a vida deles quando eles crescerem. Isso vai marcar. Esses meninos vão ser meninos de oração. Vão ser pastores de oração. Vai ser uma geração, pastor Valmir, muito melhor que a nossa. Muito melhor que a nossa. Precisamos investir na nossa família, nos nossos filhos. Pastor, mas é porque você não conhece, a minha família é problemática. Ame, é a família que Deus te deu. Um dia uma irmã falou assim para mim: pastor, eu queria tanto que meu marido fosse igual a você. Eu digo: é porque você não me conhece.
Ah, mas o homem bom. Bom é teu marido que te aguenta, irmã. Entendeu? Bom é teu esposo. Elogia ele. Ele é bom. Quem sabe como sou eu é a minha esposa. Elogia ele. Porque tem gente que gosta de elogiar o cônjuge do outro. Irmão, elogia sua esposa. Elogie seu esposo. Tenha olhos para ela, para ele. Invista na sua família. É o maior patrimônio que Deus te deu. Mas minha esposa é complicada, ame, invista. Perdoe, antes mesmo dela pecar contra você, perdoe. Ande com uma botija bem grande de azeite, perdoando sempre. Seja a resposta de Deus para a sua família. Não seja encrenqueiro, barulhento, problemático na sua casa. Seja a voz do Espírito Santo na sua casa. Seja a voz de Deus na sua casa. Eu tenho acompanhado cada passo dessa igreja, pastor Valmir. Tem servido de inspiração para mim. A Cibapa tem sido a resposta de Deus para essa cidade. E já está sendo a resposta de Deus para o estado e para o Brasil. É o projeto de Deus para nós. Aquilo que Deus colocou na sua vida não é para você consumir sozinho, é para você repartir. Seja uma fonte de bênção para a vida das outras pessoas, e isso não há limite. É por isso que o Evangelho chegou até aqui. Fique em pé, por favor. Nós vamos terminar. Diga comigo, o perdão é terapêutico. E o que é perdoar? Eu quero terminar dando essa explicação. Você tem um papel aí que você possa rasgar ou não? Se tiver, você pega. Se não tiver, não tem problema. O que é perdão? Eu tenho um entendimento de perdão. Tem o sentido original da palavra, né? Que perdão vem do latim, quer dizer inteiro, doar-se por inteiro, né? Fazer as coisas por completo. Então o perdão não existe perdão parcial. Eu perdoo, mas não. Ou perdoa ou não perdoa. Não existe essa possibilidade. O perdão não é a perda da razão, mas é o reconhecimento de que o Senhor me amou primeiro, e eu não tenho direito a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Diga comigo, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então o pecado não é apenas a ofensa, é não fazer o bem. Quando o marido não ama a esposa, como a Bíblia diz, ele está pecando. Não precisa odiar, mas só o fato de não se dedicar, como a Bíblia manda, está pecando. E mutuamente, um ao outro. E eu gostaria de concluir essa palavra dizendo o seguinte: vamos construir sempre uma ponte de perdão dentro da nossa casa. Eu pergunto, se você morresse hoje, isso é forte, como é que você ia ser lembrado na sua família? Como um construidor de pontes ou de muros? Tem gente que sempre vai ser lembrado pela encrenca, pela fofoca, pela língua grande. Tem pessoas que serão lembradas sempre pelo tom conciliador, pela manifestação do amor. Tem pessoas que sempre serão conciliadoras. E eu concluo com o exemplo bíblico de José. Os meus minutos estão acabando, mas me tolere mais um pouquinho e eu vou falar isso aqui e já oro por você. José é um exemplo de quem perdoou. Depois de toda a trajetória de José, quando ele assume o governo do Egito e toma nas suas mãos o primeiro filho. Qual é o nome do primeiro filho? Manassés. Diga comigo, Manassés. Você sabe o que significa Manassés? Deus me fez esquecer. A ferida de José era com a família. Mais de 13 anos fora da sua família. Foi jogado fora. Foi rejeitado. A dor da rejeição ela é muito grande. Mas o dia que ele toma Manassés nos braços, ele diz: Manassés será o nome do meu filho, porque Deus me fez esquecer de todas as feridas e de toda a dor da casa do meu pai. Segundo lugar, nasce outro filho, ele dá o nome de Efraim, que quer dizer Deus me fez crescer, me fez prosperar na terra da minha aflição. Efraim quer dizer dupla honra. E eu acho interessante, pastor Valmir, que Efraim não nasce antes de Manassés. Efraim nasce depois, porque a honra, a glória, a prosperidade, o crescimento só virá depois do
do perdão. Você não pode prosperar na sua casa, na sua família, sem navegar pela plataforma do perdão. O perdão vai gerar para você um terreno fértil, para que haja prosperidade na sua casa, para que teu casamento vá bem, para que a sua vida seja uma vida abençoada. Vamos construir a ponte do perdão. E eu quero terminar, isso aqui não é ato profético, não é nada, é só uma dinâmica pedagógica mesmo. E a Bíblia diz assim, que a cédula que nos era contrária, diga comigo, a cédula que era contra nós, Jesus rasgou ela cravando na cruz. Então diga comigo, perdão é rasgar a nota promissória. Se você tiver um papel, faz isso aqui, rasga. Deus está mandando nesta manhã a gente rasgar. Tem pessoas que dizem eu perdoei, mas ele guarda o boleto na gaveta, para o dia que a pessoa pisar na bola de novo, aqui você me deve, naquele dia está aqui a dívida. Irmão, rasga esse cheque sem fundo, pelo amor de Deus. Rasga essa nota promissória. Lógico que eu estou falando espiritualmente. Se tem alguém devendo um pro outro aqui, você tem que pagar a sua conta. Mas aquela mágoa, aquela ofensa, rasga esse boleto. Pedro estava com a espada lá no jardim. Bem que Jesus falou que podia ter umas espadas. Tem crente, pastor Valmir, com espada dentro da igreja. Cuidado. Rasga essa velha promissória. Por quê? Porque a sua Jesus já cravou na cruz. A Bíblia diz que se eu não perdoar aqueles que me ofendem, o meu Pai Celestial não vai me perdoar. Eu termino, estenda assim a sua mão, eu oro com você e já devolvo aqui ao pastor Valmir. Pai, no nome de Jesus, Espírito Santo, nossos corações estão diante do Senhor. Quantas lições o Senhor nos traz sobre perdão. Ajuda-me, ó Deus, a ter um coração perdoador. Ajuda-me a vencer a batalha do eu. Ajude a vencer o meu ego, com as minhas imperfeições. Que a gente nesta manhã desça do pedestal ao chão da nossa casa, ao convívio da nossa família, Pai. Que a gente não espere e não alimente expectativas, mas que a gente se proponha a oferecer aquilo que já recebemos, porque recebemos do Senhor. Eu te peço pelo pastor Valmir, pela sua família, pelos pastores da igreja, por cada família aqui, ó Pai, que a Cibapa seja uma bênção para esta cidade a cada dia, que cada família seja uma bênção para os seus membros, que a gente tenha o sacerdócio real em cada casa, Pai, que cada família seja um instrumento do Senhor, que alianças sejam reatadas, relacionamentos quebrados sejam refeitos. Nós oramos em nome de Jesus, crendo que esse propósito, que essa campanha nos elevará a um patamar maior e melhor de espiritualidade, porque ela nos confronta a mudar atitudes. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amanhã, 5 horas. Seja forte, tá bom? Diga para o seu irmão, seja forte, que amanhã Deus tem bênção para você. Deus os abençoe. Bom serviço. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como
Santo.